18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra vocês. 100,7, 6 horas e 1 minuto. Vamos juntos, hein? Começa agora o programa 18 horas. Você que está ligado aí na 100,7, você que está nas redes sociais, no aplicativo Mano, muito boa noite. Vamos juntos aí até às 7 da noite. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, com você e a equipe de jornalismo aí, Paulo Castro, Sérgio Bartolo, entre tantos, né, Karime Leão? Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra toda a equipe, né? Pra toda a equipe aqui. Um beijo especial aí pro Cid, que nos acompanha. Estamos com muitas saudades, viu, querido? Boa noite pra você. Obrigada pela sua companhia. Você que sintoniza 100,7 aqui na Rádio Mix. Estamos juntos até as 7 da noite com o programa 18 horas e as informações mais importantes, mais relevantes pra você, cidadão. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Karime, Carlão, M. Luciano. Hoje o programa tem notícias boas aí pra gente informar pra população. É isso aí, M. Luciano. Olá, e eu cheguei com os ingressos, né? Que o povo olha pra minha cara e já vê um ingresso. Lógico. Olha só, a gente continua sorteando aí pro show de humor do Murilo Couto, que vai ser no dia 8 de dezembro, no Teatro Manauara. Fique online, mande perguntas, interaja bastante, que eu tô de olho. Exato, e um beijo especial hoje também pro nosso amigo que faz aniversário hoje, Victor Brito. Isso mesmo, a festa dele vai ser dos signos, né? Arrasou. Você vai pra festa? Com certeza. Qual vai ser o seu signo? Mas então, meu signo é escorpião, né? Então, você vai de escorpião? Eu vou de escorpião, quer dizer, eu vou com roupa preta. Então, assim, se eu fosse, eu ia dentro de um aquário, assim. Você é aquário, Sou né? aquariano. Como que seria, né? Eu dentro de um vidro, assim, eu não sei, eu tô imaginando uma coisa muito louca. Ótimo. Muito bem, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Vamos juntos com você até às 7 da noite, programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Oi, prestem muita atenção nessa notícia. Mesmo em meio à grave crise na saúde do Amazonas, em 11 meses de gestão, o governador Wilson Lima já recebeu mais com diárias do que seus 4 governadores que o antecederam, né? Do que os 4 governadores que o antecederam. Olha aí, Karine. Isso deles todos juntos, né? A soma dos 4, né? Exatamente. E faltando apenas 20 dias para terminar o ano, o governo já bateu o recorde. Este ano, Wilson Lima já recebeu mais de R$241 mil em diárias nas 33 viagens que fez para o restante do Brasil e exterior. Quem traz os detalhes sobre esses gastos é a repórter Nathalie Moraes. Vamos conferir. Com menos de um ano no governo, Wilson Lima já é o governador do Amazonas que mais recebeu dinheiro com diárias de viagens da história recente do estado, mesmo comparando com outros governadores que ficaram mais tempo no cargo. Segundo os dados disponíveis no portal da Transparência do Estado, no link que informa sobre os pagamentos e só disponibiliza detalhes dos pagamentos desde o ano de 2010. Wilson Lima já recebeu pela Casa Civil R$241.647,30 em diárias em 33 viagens. As diárias pagas aos 4 governadores que lhe antecederam, de acordo com o portal da Transparência, somam R$104.499,89. O atual governador recebeu 137 mil a mais do que os 4 antecessores: Omar Aziz, José Melo, Davi Almeida e Amazonino Mendes, que administraram o estado por 8 anos. No ano passado, segundo o portal da Transparência, Amazonino Mendes recebeu R$48.548,63 em diárias em 4 viagens. Ainda de acordo com o portal da Transparência, Amazonino ficou 14 meses no governo em seu 4º mandato. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, é o que nós sempre falamos aqui no programa 18 horas, que o dinheiro para viagens não falta, né? Mais dinheiro para pagar os serviços terceirizados sempre falta. E por isso, representantes das empresas contratadas pelo governador Wilson Lima para prestarem serviços terceirizados na saúde se reuniram na tarde desta quinta-feira com procuradores na Procuradoria-Geral do Amazonas. Bom, esta foi a segunda reunião de formalização do acordo para recebimento dessas empresas que não recebem do governo do estado desde o mês de junho. Quem acompanhou a reunião e traz os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Carlão. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Então, essa reunião acabou agora há pouco, né? Na verdade, ela começou ontem.
representantes de mais de 8 empresas, né, que vêm aí sofrendo com esses atrasos de salários, atrasos de pagamento, na verdade, muitos deles, na verdade, desde o mês de abril. Durante a conversa lá com alguns empresários, a gente acabou descobrindo que tem gente que, na verdade, não recebe desde o mês de abril. Eles foram convocados aí pelo sindicato, procuradores do trabalho, para tentar fazer um acordo. O que vem a ser esse acordo, Karime? Como eu estava dizendo, muitos não recebem desde abril e quando recebem com um mês de atraso. E aí o governo convocou esses empresários para tentar ali dar uma minimizada, né? Na verdade, o governo voltou atrás agora. No mês passado, o governo havia dito que todo o pagamento seria feito direto para o servidor, para o trabalhador. Ele não pagaria mais as empresas. E hoje, o governo anunciou o seguinte, que o pagamento será feito para a empresa e a empresa fará o repasse, no caso, para o terceirizado, para o servidor. Entendi. Ou seja, mas ele tinha dito, Nathalie, que essa história é toda muito confusa. Ele havia dito que não tinha dívidas com as empresas. Então, se ele vai pagar, porque estava devendo. As empresas que não pagavam para os funcionários. Exato. Era o que ele dizia oficialmente. Ou seja, mas se ele, em reunião hoje, falou que vai pagar, porque realmente está precisando pagar, né? A gente lá tinha um representante de mais de 8 empresas, né? CGAN, CC Batista, IET, várias empresas no qual a gente vem acompanhando. São diversas lutas, né, que esses terceirizados vêm manifestando, a gente vem acompanhando, a gente vem fazendo a cobertura de toda essa situação da saúde pública aqui no Amazonas, e eles não é de hoje em que eles vêm reclamando. E eles sempre disseram o seguinte: o governo diz que paga, mas não mostra. E hoje ficou muito claro isso, porque já que não está devendo nada, como é que agora vai fazer o repasse para essas empresas e as empresas vão repassar para os servidores? É uma história sempre muito mal contada. Karime, o fato é que os terceirizados que deveriam ter recebido dia 29, de acordo com aquele acordo que o governo havia feito, até hoje, dia 5 de dezembro, não receberam. Ninguém recebeu nada, né? Na verdade, são mais de 3.500 servidores. O que eles tinham dito para mim na última vez foi o seguinte, que dos mais de 3.000 servidores que estão com os salários atrasados, muitos desde o mês de junho, apenas 500 servidores foram convocados e os outros 3.000 servidores ficaram de lado. Só que até agora, ninguém viu acordo de dinheiro. A gente conversou lá com a Graciete Mouzinho, ela que é representante do Sindiprive, e ela explicou um pouco mais de como é que vai funcionar esse acordo. Foi decidido que o dinheiro vai ser repassado para as empresas vão pagar os trabalhadores e após esse pagamento eles vão apresentar o extrato de depósito bancário, né, pagando e respeitando o piso salarial e todos os direitos que esse trabalhador tem. Após eles apresentarem o extrato de depósito bancário, a Suzan repassa o que é a parte de lucro da empresa e mais os encargos. E aí no dia 20 de dezembro vai ser feito pagamento de uma outra competência e mais 50% do 13º. Como eu estava dizendo, né, participaram dessa reunião aí diversos representantes das empresas, mas a Suzan também estava lá, o governo também estava lá na tentativa de dar uma resposta aí para essas empresas, e o que ficou bem claro, né, conversando ali com eles, é que de fato não foi repassado nada para essas empresas. Eu conversei com o seu Perseverando Garcia, ele que é secretário adjunto lá da Suzan, e ele explicou também um pouco mais de como é que vai ser esse acordo agora. Esse acordo está sendo finalizado agora pelos representantes das empresas com o aval da Procuradoria-Geral do Estado e os órgãos de controle, né, com o conhecimento também do sindicato que representa os trabalhadores, no sentido de repassar esse dinheiro às empresas e as empresas com o comprometimento de nos apresentar o repasse em um determinado tempo que vai estar dentro deste acordo, que eu ainda não tenho essa informação, mas está sendo redigido, né, agora mesmo, para repassar esse dinheiro aos trabalhadores e depois essas competências serão repassadas às empresas terceirizadas.
Karime, agora o que a gente espera é que, de fato, esse dinheiro venha a ser repassado para essas empresas, né? Porque a gente está aí há poucos dias, a menos de 20 dias do término do ano, e a gente espera que esses servidores possam sim ter um final de ano mais tranquilo, já que ao longo desses 11 meses foram meses amargos, sem salários, né? Muito difíceis, afinal de contas, nós sabemos aqui que tem servidor que não recebe há 6 meses. E essa situação, Karime, está influenciando na realização de cirurgias, né? Sem dúvida. A gente vem mostrando isso aqui. Colocando vidas em risco. E aí, agora, um outro questionamento lá dos empresários que estavam presentes nessa reunião também, que a partir do mês de janeiro, o governo anunciou aí que fará a contratação direta, né? Como é que vai ficar toda essa situação? A gente não sabe como é que vai se desenhar isso aí, esse desenrolar de tudo, né? E quanto tempo vai demorar isso também, né? Porque tá me parecendo bastante burocrático esse processo todo aí. É complicado. A gente espera que esse dinheirinho aí do mês de outubro, né? A gente já tá em dezembro, a gente espera que o mês do mês de outubro pelo menos caia até a próxima semana para que essas pessoas tenham um Natal mais tranquilo. Natal consigam honrar suas dívidas, porque imagina, tem aluguel, tem conta de água, luz, tem filho na escola, tem ônibus, tem transporte, tem alimentação. Como é que se vive? E a gente que tá nas ruas aí diariamente conversando com esses servidores, com esses trabalhadores, a gente ouve tantas histórias de pessoas sendo despejadas, de pessoas que verdadeiramente estão passando fome, que estão precisando mudar de profissão. E mesmo assim estão indo trabalhar. E mesmo assim estão indo trabalhar por amor à profissão. Exato, ou seja, alavancou aí, como consequência, existe um problema social muito grande essa questão toda. E eu tenho a nota aqui, Nathalie, justamente do que você falou. O secretário de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias, ele informou hoje que o governo vai contratar 3.500 servidores terceirizados diretos em até 60 dias. As contratações serão de técnicos de enfermagem. A medida foi anunciada um dia após a Assembleia Legislativa no Amazonas aprovar o projeto de lei que regulariza a contratação de temporários em regime de direito administrativo. São aqueles contratos, né, fácil, contratante, contratado assina, assim, o salário, não tem muitos benefícios também, acho que só tem o FGTS, não é isso? E essa pessoa pode ficar lá por 8 anos. De 4 renovado por mais 4. Renovado por mais 4 anos. E aí, enquanto isso, o governo também não faz concurso. É uma solução meia boca. Não sei, a gente não sabe nem como analisar, nem o que falar direito. Mas vamos esperar que o acordo seja feito, que esses terceirizados recebam aí o salário. Eu espero que na próxima vez eu volte aqui para dar notícias positivas, né? Boa, Nathalie, Nathalie Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas. Agora são 6 horas e 13 minutos em Manaus. Boa noite para você que está em 100,7 Mix FM, o programa 18 Horas. 18 horas. E agora a gente fala de segurança. Isso porque o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vem a Manaus no próximo dia 13 de dezembro para participar da inauguração do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte, que será aqui na capital amazonense. A repórter Júlia Gomes tem mais informações. A informação foi confirmada pelo deputado estadual delegado Péricles, que esteve reunido na quarta-feira em Brasília com o titular da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Rosalvo Ferreira Franco, que confirmou a vinda do ministro. A boa notícia que nós temos para os cidadãos do Amazonas é que agora, dia 13 de dezembro, a Secretaria de Operações Integradas irá inaugurar o Centro Regional de Inteligência da região Norte, que será em Manaus. Então será agora dia 13 de dezembro e, inclusive, contando com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Sérgio Moro. O Centro de Inteligência terá sede no Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, e vai possibilitar a integração entre os estados e regiões, ampliando a troca de informações entre as forças policiais e os órgãos de inteligência de todo o país. A unidade de inteligência é composta por agentes das polícias civil e militar, órgãos federais e outras instituições especializadas no combate às organizações criminosas, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Brasília e as regiões Sul e Nordeste já estão com os centros em operação. Volto com vocês. 18 horas. Política.
Bom, e o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa projeto de lei em que pede autorização para abrir mão da receita milionária da Petrobras. Na prática, o governo quer diminuir em 90% o valor das multas e infrações da Petrobras no ICMS e sugere também a cobrança de apenas 50% do imposto sobre as atividades econômicas da refinaria e na exploração de petróleo e gás. O deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, diz que o projeto de lei fere a lei de responsabilidade fiscal e abre mão de uma receita de R$1 bilhão para receber 250 milhões de reais. Wilker Barreto pediu a atenção dos conselheiros do Tribunal de Contas, dos promotores do Ministério Público do Estado e Ministério Público de Contas para que avaliem a legalidade da proposta do governo. E o parlamentar disse ainda que o executivo precisa apresentar um estudo do impacto financeiro e mais informações sobre esta dívida da Petrobras. Você está ouvindo 18 horas. E o Conselho de Administração da Suframa reuniu hoje pela terceira vez no ano e aprovou 31 projetos industriais, sendo 14 de implementação e 17 de diversificação, ampliação ou atualização. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. A reunião do Conselho de Administração da Suframa de hoje aprovou uma pauta com 31 projetos e investimento previsto de US$198 milhões, com faturamento de US$869 milhões para os próximos 3 anos. A previsão de vagas de emprego é de 1.174. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, afirmou que as 3 reuniões do CAIS que aconteceram neste ano trouxeram números positivos para o Amazonas. Aprovamos mais de 144 projetos nas 3 reuniões do CAIS desse ano, o que gerou aí na faixa de 9.500 empregos, o que vai gerar, e já está gerando alguma coisa nesse sentido, 9.500 empregos indiretos, né, o que corresponde a 36 mil indiretos, e investimentos aí na faixa de US$1,1 bilhão, 5,5 bilhões de reais, ou seja, foi um ano muito exitoso. Alfredo Menezes já anunciou a data da próxima reunião e disse que convidou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tivemos na deliberação dessa terceira reunião toda a agenda para as próximas reuniões do CAIS no ano que vem, o que eu já convido a todos para a primeira, que será realizada no dia 20 de fevereiro do ano que vem. Convidamos o nosso presidente para fazer parte também dessa primeira reunião, tendo em vista a importância dela nesse contexto, e aqui estamos desenhando uma agenda que vai ter a presença dos governadores, uma possível visita da equipe econômica com o presidente também no Polo Industrial de Manaus e algumas plantas, ou seja, nós estamos desenhando isso. O secretário especial de Competitividade, Emprego e Desenvolvimento, Carlos Alexandre da Costa, disse que o governo federal não tem intenção de acabar com a Zona Franca. Nós tivemos um ano bastante feliz aqui para a Zona Franca de Manaus, né? A atividade industrial cresceu a 2 dígitos, a criação de empregos diretos foi a maior dos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, foram cerca de 5.700 diretos, mais de 20 mil indiretos, em comparação com 4.600 no ano passado, 3.800 no ano anterior. E isso é fruto de várias iniciativas. A primeira delas é trazer segurança jurídica, de que nós não queremos acabar com os incentivos da região. Muito pelo contrário, reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus para proteger nosso território, para defender a nossa floresta e para gerar emprego e renda para a região. Volto com vocês. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 19 minutos em Manaus. Boa noite para você que está em 100,7, o programa 18 horas, em informação para você até às 7 da noite aqui pela 100,7. Olha só, a Anitta foi eleita novamente a mulher do ano. Olha, Anitta, né? Na premiação Men
of the Year 2019 da revista GQ Brasil. É isso, É, exato. Essa é a segunda vez, inclusive, Karine, que ela recebe esse título. Em 2017, a Anitta ganhou o mesmo prêmio. Com a premiação aí, consequentemente, a Anitta se torna estrela da capa. Olha que bacana, das próximas edições aí da revista GQ Brasil. Exato, Carlão. A premiação Man of the Year tem várias categorias masculinas, sendo que existe essa, né, uma categoria aí na premiação, mulheres, uma exceção exata para as mulheres, justamente na categoria Mulher do Ano, e claro, lógico, super merecido aí a premiação de Anitta. Agora você ouve a parceria de Anitta, DJ Snake, rapper Sean Paul e Tiny em Fuego. Playlist 18 horas. Mix 6 horas e 24 minutos em Manaus. Essa foi uma primeira, né, da playlist de hoje. Taina e Anitta, Shampoo e DJ Snake, a música Fuego em 100,7 aqui no 18 horas. Mix. O Ministério Público do Amazonas anunciou que vai entrar nos próximos dias com novas ações para forçar o governo do estado a aumentar o número de cirurgias cardíacas e atender as crianças cardiopatas que aguardam meses por um procedimento cirúrgico. Exatamente, Carlão. E por conta dessa espera, 29 crianças já morreram só este ano aqui em Manaus sem a possibilidade de fazer uma cirurgia cardíaca. E segundo informações do presidente da Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas, Johnny Carvalho, ainda tem mais de 200 crianças aguardando na chamada fila da morte. É isso mesmo, Karine Leão. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Após longas batalhas pela vida, as crianças da lista de espera do Hospital Francisca Mendes vão ser incluídas em uma ação civil pedida pelo Ministério Público do Amazonas. Desde 2018, o Ministério Público entrou com 5 ações tentando resolver o problema da falta de assistência aos pacientes da cardiologia infantil do Hospital Francisca Mendes. Mas nenhuma decisão judicial foi capaz de transformar essa realidade, de acordo com a promotora de justiça, Silvana Nobre Cabral. Então, se é o individual que anda por meio de órgãos como Defensoria e do próprio Ministério Público, então que eles tenham a possibilidade, esses entes, esses órgãos públicos que trabalham com o individual, de levar todos ao Poder Judiciário e não mais somente aqueles que os olhos conseguem ver quando esse paciente chega a um órgão público. As 29 crianças que morreram tinham liminar da justiça para ocupar os primeiros lugares da fila de espera e nem assim foram atendidas a tempo. Foi o caso da pequena Ayla Lemos, de pouco mais de um ano, que morreu dia 30 de novembro, como relata o pai dela, Aldeci Lemos. Lutamos, mas muitas vezes levamos barrigada nos lugares onde poderia ter um socorro para minha filha ter o direito à vida. Eu sei que tudo que eu estou fazendo aqui, não vou trazer minha filha de volta, mas que as outras crianças não venham passar para a mesma situação que hoje eu estou passando. Atualmente, 246 crianças aguardam na lista de espera por uma cirurgia cardíaca aqui no Amazonas. Volto com vocês. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui nos estúdios do programa 18 Horas da Rádio Mix, a promotora de justiça Silvana Nobre de Lima, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública do Ministério Público do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, aqui ao programa 18 Horas. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, qual a saída para resolvermos esse problema e acabarmos com essa terrível fila da morte? Bom, primeiro o Estado, ele tem que se comprometer com a alta complexidade que esses pacientes necessitam receber do Hospital Francisca Mendes e que envolve tanto o equipamentos para os leitos e centros cirúrgicos, que hoje não estão absolutamente em funcionamento, e isso aí já reduz, mas requer também que o Estado ele aumente o teto das cirurgias cardíacas, porque ele trabalha durante anos com um patamar que não atende à demanda que hoje existe no Estado do Amazonas.
né, com o aumento desse teto, ele possivelmente conseguirá aumentar esse atendimento das crianças. Seria uma atualização de valores, não é? Não, seria um aumento mesmo. Qual é esse teto hoje? Qual é esse teto hoje? Hoje é numa média de 40, só que há mais de 30 dias, bem mais, eu acho que já chega 2 meses, se não passar, nós estamos somente atendendo urgências. Né? Isso representa 10%. E a fila, ela continua a aumentar. Quer dizer, e muitas crianças que estão na fila durante anos, elas acabam galgando uma situação clínica pior e elas chegam às urgências quando então são operadas. Então você precisa piorar, ficar num estado crítico, com risco mesmo de morrer, para você obter uma cirurgia mais rápida no estado do Amazonas. Tudo bem, o que o Ministério Público espera com esse chamamento? É um chamamento público, né, dos pais das crianças cardiopatas. Bom, o Ministério Público decidiu por esse caminho porque não vem obtendo nenhuma decisão no Poder Judiciário para, no mínimo, impor ao Estado que faça um cronograma para atender essa fila. E aí é muito sério, porque quando nós não temos ao menos um planejamento para essa fila, ela se acelerar, você chega a esse ponto que nós estamos. Qualquer atendimento que é feito na área de urgência, não se tem as órteses e próteses necessárias para a fila, então, que está fora das urgências e emergências, e esse grupo de pacientes, ele continua a crescer muito. Foi denunciado aqui pelo presidente da Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas que o governo do estado não está cumprindo as liminares que obrigam o estado a realizar essas cirurgias nas crianças. Procede, né? Olha, o estado ele demora um pouco, né, mas ele busca cumprir. Só que o que nós sempre colocamos é que essas liminares, elas não refletem a realidade do problema coletivo que nós vivenciamos no estado do Amazonas. E esse número de crianças que obtém liminar, ele é um mínimo do que do global que nós necessitamos que seja também atendido. Por isso que o Ministério Público propôs a ação coletiva. E na ação coletiva, o Ministério Público jamais vai tratar de objetos que sejam impossíveis de cumprimento. Mas é fato que precisa uma força-tarefa dentro do Estado para atender, para acelerar o atendimento dessas crianças. Seria um mutirão? Eu não trato como um mutirão, porque nós temos uma limitação de leitos. Certo. Mas é um serviço que ele não pode ser interrompido como está. E ele também não pode nem ser interrompido por essa instabilidade política criada dentro do Francisca Mendes, em que a transição ela não foi feita no tempo hábil, está sendo feito tudo às pressas. Ontem começou a transição, né? Mas há que se ter uma cautela com essas crianças e com os pacientes adultos também. Porque são situações que eles não aguardam. Mas a Unisol foi prorrogado o processo por mais 6 meses? Foi prorrogado por 6 meses para fazer a transição. O governo até hoje, ele não trabalha com uma indicação certa do que vai ser feito com Francisca Mendes, mas é claro, com grande probabilidade de que venha uma organização social de fora do estado do Amazonas e que assuma aquele hospital, que é uma outra preocupação que nós temos, né? E até lá fica essa instabilidade, essa ameaça de outras crianças virem a óbito porque não tem estrutura para atender. O que nós estamos vivenciando hoje, que nós vivenciamos hoje de 2 meses para trás, inclusive, com a suspensão das cirurgias, porque foi isso que aconteceu, suspensão das cirurgias dos pacientes que estão na fila. Nós vamos viver, não vai demorar muito, quando se aproximar da transição do final do contrato da Unisol, que possivelmente passará por uma OS por decisão do governo, não com o aval dos órgãos de controle, que batem na tecla de que o estado do Amazonas já está mais do que na hora de ele assumir diretamente o processo, a administração direta do hospital, ao invés de ficar se socorrendo de entidades de fora da nossa cidade, em especial porque é uma unidade de saúde que não tem retaguarda.
Então, se amanhã a organização social, ela, por falta de pagamento, e que é possível ocorrer, ou por uma rescisão contratual que seja por vontade do Estado, porque como a organização social que está no Delfim Aziz não atinge as metas e que para o Ministério Público e para o cidadão não é importante, eu digo sob o ponto de vista do serviço, que eu tenha a glosa, o importante é eu ter o serviço. Se eu tenho uma organização social que não presta o serviço, eu não tenho só que glosar, não. Eu tenho que retirá-la do serviço. Retirá-la, substituir. E é um tipo de organização social com essa natureza que nós estamos pensando. Eu não, né? O governo está diuturnamente falando que está pensando em colocar dentro do franciscamente. Falta vontade política do governo para resolver essa questão? Não é só dinheiro, não é só recurso. Eu acho que às vezes falta um pouco de amadurecimento dentro do Sistema Único de Saúde. Vivenciar o que é Sistema Único de Saúde. Primeiro que o SUS, quer queira, quer não queira, com todas as mazelas, e que às vezes o cidadão não entende que o SUS, ele está até naquele pão que você compra diariamente, aquilo é SUS também, porque nós temos a vigilância sanitária que é atrelada ao SUS. E você, quando reduz o SUS a somente serviço de saúde, você pensa que qualquer ente pode prestar esse serviço, basta você pagar. E você não vê a dimensão do que é o SUS na vida do cidadão. E quer queira, quer não queira, o SUS é o maior programa social que nós temos. É o maior de todos, em que se busca atender o cidadão com a igualdade. Igualdade, sem dúvida. E na integralidade do serviço. Promotora, a senhora teve alguma reunião com as autoridades da saúde para encontrar uma solução para esse problema? Nós tivemos várias reuniões junto com a Suzan e junto com Suzan e TCE. TCE, e aí na pessoa da presidente do TCE, mais eu e o próprio subprocurador-geral de Assuntos Jurídicos do Ministério Público, o tempo todo nós tentamos demover o Estado primeiro de fazer essa transição para uma OS que se buscou fazer nesse momento de transição, sem a prorrogação ainda no contrato. Nessas reuniões nós trabalhamos muito a assunção do serviço público pelo próprio Estado, porque o Francisca Mendes é interessante, ele já passou por todas as experiências. E se você for ver, o nosso Estado já passou por todas as experiências. Francisca Mendes, ele começou como um serviço que era administrado pela Fundação São Camilo de São Paulo. E não dá lucro. Não dá lucro necessário para nós mantermos uma fundação de fora aqui em Manaus. Fundação São Camilo, acho que com cerca de 3 anos saiu do Francisca Mendes. Em 2014, Francisca Mendes foi então, por lei, estabelecido como uma fundação pública, como a Fundação SECOM, como o Alfredo da Mata e tantas outras, em razão da especialidade que ela tem e que é um perfil muito bom se ter uma fundação, quando em especial se trata de alta complexidade, porque é possível que a fundação, com a autonomia que ela tenha, ela consiga administrar melhor e mais rapidamente os problemas, sendo que o governo tem que lhe dar autonomia financeira, o que não acontece praticamente com nenhuma. Aí não funciona. Não vem acontecendo. Aí não funciona. Doutora, é isso que não dá para entender. Nós temos um hospital, a senhora acabou de falar, habilitado, que é o Francisca Mendes, tem um contrato com a Unisol, tem profissionais, o contrato foi prorrogado, inclusive. Por quê, né, que as cirurgias não acontecem? Qual é o grande problema dessa situação toda? Isso é uma pergunta difícil. Hoje o Estado tem que dar uma contraordem dizendo que os pacientes da fila serem atendidos. Falta a contra-ordem, porque a ordem já foi dada há cerca de 2 meses para suspender todas as cirurgias cardíacas. A ordem veio do governo. A ordem veio do governo para suspender em razão dessa transição toda, que, na verdade, o que o Ministério Público estava trabalhando essa transição desde o primeiro momento que o atual governo assumiu, justamente para nós não chegarmos a um estado crítico como nós chegamos,
de o Estado não saber o que tem dentro do Francisca Mendes, não se organizar para entender aquele serviço e aí dar essa paralisação que teve, que está ainda. Está ainda acontecendo. Que ainda está acontecendo. Isso não cabe responsabilizar o governador, o secretário de saúde, por essa instabilidade toda, por essas mortes? Essa seara, ela fica no âmbito da Procuradora-Geral de Justiça. Doutora, a senhora falou em preferência, né, em prioridades. A saúde, então, não seria uma prioridade nessa questão toda? Porque eu vejo várias outras coisas funcionando, andando, sei lá, talvez, pelo menos. Mas que cada um entende por prioridade, né? Você pode dizer que a saúde é uma prioridade em que você destina determinado orçamento para ela, mas que você não toma conta disso, né? Então, é a mesma coisa que não ter prioridade quando você não assume por completo toda essa demanda que ela está aí posta à nossa sociedade, porque no final é a sociedade que sofre, são esses dependentes do SUS que são vidas que se perdem, né? Inclusive não são só crianças nessa fila, tem os adultos também, né? Nós temos hoje uma fila de pacientes infantis. Isso aqui não está atualizado, eu acho que tem 2 semanas, 214 pacientes infantis em fila, né? Esperando em casa para serem chamados, fazer o risco cirúrgico e entrar para a cirurgia. Nós temos 470 adultos para cirurgia cardíaca. Também aguardando nessa fila que não anda. Em casa. E muitos desses... e aí é interessante a leitura da fila, porque você vê os pacientes com médio risco, porque ninguém é de baixo risco. O médio risco na cardiologia não é que ele não esteja em risco de morrer a qualquer momento, mas é aquele que pode esperar um pouco, né? Mas não tão pouco, não tanto tempo como se está levando para caminhar um paciente desse para uma sala cirúrgica. E eles vão piorando. Pois é, porque o quadro clínico requer cuidados. Então, essa pessoa ela é suscetível de várias outras doenças. Um resfriado é muito grave para essas pessoas, para esses pacientes. E na primeira ação que nós entramos, que foi para a cirurgia cardíaca infantil, nós levamos 2 pleitos ao Poder Judiciário. Primeiro, de organizar esse atendimento da fila de crianças que estavam em casa, precisando, e de nós implantarmos o Plano Estadual de Assistência à Criança Cardiopata, que é uma determinação do Ministério da Saúde e que o nosso Estado ainda não tem. Nenhum e nem outro pleito ainda, a liminar que foi pedida para se pelo menos organizar, porque a primeira coisa que nós pedimos nós precisamos aumentar o número de cirurgias. Nós precisamos conversar com o Estado para realizar um cronograma para esse aumento, né? E nem isso nós obtivemos. Então, eu já não estou mais falando da criança entrar no centro cirúrgico. Eu estou falando de, ao menos, se ter um planejamento. Essas mães terem uma perspectiva de vida para essas crianças um pouco maior do que elas têm hoje. É muito delicado, muito a situação triste. É mais grave. É mais grave do que a gente imagina. Não há nem faz um relatório sobre o assunto, né? Não tem nem isso. A gente não tem nem isso. Mas tem um dado que ele piora muito essa situação, porque essa fila é crescente, né? E aí, a todo momento, interior e capital, e eu falo desses pacientes invisíveis, em especial os do interior, que esses morrem sem qualquer acompanhamento. São pessoas que não têm a possibilidade de ter um diagnóstico de que você tem um feto cardiopata, de que você tem um filho que acabou de nascer que é cardiopata. Isso é omissão, né, doutora? Sim, em razão das distâncias. O Francisca Mendes, e aí é quando a gente fala da problemática de ele não ter retaguarda, um dos grandes problemas é esse. É diferente de você tratar com pronto-socorro. Você tem 3 na capital.
Se o 28 de agosto tiver uma redução de atendimento, você vai mandar esses pacientes para o João Lúcio ou para o Platão Araújo? Franciscamente não há essa possibilidade. Franciscamente só tem uma possibilidade: ou o cidadão morre, ou o cidadão ele é transferido para um hospital de uma outra região para ser atendido. E aí com agravante, porque quando o Ministério da Saúde ele habilita um hospital de alta complexidade, ele não aceita esse paciente lá. Nós já tivemos casos no estado do Amazonas que, em razão da fila da gravidade, pacientes foram mandados para fora do estado, chegaram lá e o hospital disse: não, você não pode ser atendido aqui porque o seu estado oferece. Aqui é para quem não tem esse serviço. E mandou o paciente de volta. Então, ou nós damos conta do nosso problema, ou nós não temos outra solução a não ser realmente a fila da morte. Pelo que eu percebi aí, a solução tem que vir da justiça. Tem que vir da justiça, porque você veja, o Ministério Público trabalhou há mais de 3 anos administrativamente, com todos os níveis de acordo que poderia, para ampliar esse serviço. Todos os níveis, ao ponto de nós chegarmos e termos a minuta, inclusive, do Plano Estadual de Assistência à Criança Cardiopata. E nós não conseguimos a implantação do plano, por isso que nós judicializamos a situação. E hoje toda a problemática de fila cardíaca, de problema do Francisca Mendes, do parque de imagens que não funciona por completo, dos leitos fechados, do centro cirúrgico com redução está tudo no poder judiciário. Bom, o assunto é tenso, o assunto é pesado. Com certeza nós vamos falar mais ao longo dessa semana e da semana que vem também, que a gente está cobrindo, estamos cobrando realmente esse tipo de atitude. Tem que ter uma solução para isso. A gente não pode ficar assistindo. Exato, de braços cruzados. Essas mortes sem fazer nada. No mínimo a gente também se indigna e se solidariza também com as pessoas e com as famílias dessas crianças. E parabéns pelo trabalho aí que está sendo feito pelo Ministério Público. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa 18 Horas. Conversamos com a promotora de justiça Silvana Nobre de Lima Cabral, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública do Ministério Público do Amazonas. Suas considerações finais. Bom, o que o Ministério Público aguarda é que o Poder Judiciário ele se manifeste. Já que não da forma coletiva, como inicialmente foi proposto, então agora da forma individual, como o Ministério Público vai começar a encaminhar todas as demandas agora em nível de judicialização. 217 crianças e os adultos por enquanto não. 470 adultos. Hoje, os pais já começaram a chegar ao Ministério Público. E todos são muito bem-vindos, as portas estão abertas para todos. Vamos fazer então um serviço, procura onde, com que tipo de documentação? A sede do Ministério Público, que fica na Avenida Coronel Pedro Teixeira, ali na Ponta Negra. A mãe, o responsável pela criança, tem que levar os documentos de identidade, a informação se a criança está ou não internada, e o laudo, que é o principal, laudo médico indicando a cirurgia cardíaca para aquele paciente. Então é um chamamento para todos os responsáveis que estejam com crianças, né, com bebês nessa situação. Na fila, até porque ninguém sabe, os pais não sabem o lugar na fila. E o Ministério Público vai dar o lugar de cada um na fila e mandar ao Poder Judiciário individualmente para ver, então, se nós obtemos o mesmo tratamento que já está sendo dado para um pequeno grupo que vai ao Poder Judiciário. Agora, todo o grupo irá ao Poder Judiciário. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 Horas. Carlão. 6 horas e 47 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Muito bem, olha só, The Weeknd lançou aí o clipe do ano, né? O seu novo single, Heartless, na terça-feira, dia 3. O vídeo foi gravado em Las Vegas e traz o cantor dirigindo e andando pela cidade, jogando em cassino, e ainda traz um final psicodélico, né? Caminhando por lá. Também, né? Las Vegas, que é o quê, né, Carlão? Bom, a nova faixa deve fazer parte de um próximo álbum do The Weeknd, ainda sem data de lançamento. O último disco lançado pelo cantor
anterior foi Starboy, né, de 2016, vencedor do prêmio Grammy de melhor álbum de urban contemporâneo em 2018. Mas vamos lá, vamos ouvir agora a nova música do The Weeknd. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 51 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. The Weeknd, Heartless foi a segunda música de hoje em 100,7. Vamos seguindo aqui com 18 horas. Com você aí. É ele, né, Carlão? Elton John. Exatamente. Pois é, hoje temos uma noite de Elton John no Teatro Amazonas a partir das 8 horas, daqui a pouquinho, com a participação de Célio Vulcão, Lívia Prado e Luzo Neto. O evento tem a duração aí de 1h30, tá? Os ingressos ainda podem ser adquiridos, você pode correr para conseguir assistir a esse espetáculo. E aqui conosco no 18 horas, Lívia Prado. Oi, gente. Agora é Elton John, que maravilha. Pois é, um sonho antigo, né? O Célio Vulcão, que é um excelente pianista, além de maestro, está se formando agora como maestro, ele sempre fala dessa questão do protagonismo do pianista, aquele pianista que é um compositor e que também, no caso do Elton, que era um cara que era atrás do piano, né? Numa época competindo com gente maravilhosa. Aí você vê Billy Joel, você vai ver Stevie Wonder, todos esses caras que compõem, tocam com piano. Aí criou-se esse projeto que se chama Uma Noite de, que começa com o Elton John, que vai acontecer hoje, né? Que acabei de fugir da passagem de som para vir para cá. Menina, o que você tá fazendo aqui? Vai correndo? Corri para cá, mas eu já fiz a minha parte, agora é só chegar, botar a beca e cantar. E lá, mais proximamente, a gente vai fazer uma noite de Burt Bacharach, que também era outro grande pianista e compositor, né, também com parcerias. Uma noite de Stevie Wonder. E a gente vai ter os brasileiros, claro, Guilherme Arantes, depois Tom Jobim e Ivan Lins. Nossa. Então acaba o projeto, e o projeto vai ter sempre convidados, como cantores convidados e músicos convidados, mas o Célio é sempre o pianista. Bacana. Né? Então nesse primeiro estamos eu e Luzo Neto fazendo, né, assim, a corte, né, para esse rei maravilhoso, esse maravilhoso repertório compositor. Não foi difícil não, né, Lívia? Nossa, a gente selecionou 17 músicas, ficaram algumas muito... tem 2 solos, né, só mesmo instrumental, e outras, mas tem Don't Go Break My Heart, tem Still Standing, Skyline Pigeon, tem muita coisa, e a proximidade também da voz do Luzo com o timbre do Elton é bastante interessante de ouvir, ficou um resultado muito bom. O Luzo é um grande cantor, intérprete. E a ideia surgiu uma noite de, né? Uma noite de, porque às vezes a gente pensa assim, uma noite com... Sim. Mas aí a pessoa pensa, com ele, não, uma noite de se sentir Elton John, uma noite de se sentir Burt Bacharach, para quem curte Burt Bacharach, ou vai entender, eu pensei até entre Billy Joel e Burt Bacharach, mas eu acho que Billy Joel não é tão Brasil. Burt Bacharach tem mais a ver. Tem mais a ver com o Brasil. Tem mais a ver. As músicas, né, dele já foram mais... Maravilha. Lívia, daqui a pouquinho, né? Às 8 da noite, lá no Teatro Amazonas, com a participação de Célio Vulcão, Luzo Neto, Lívia Prado estará lá com a gente, pra gente conferir. E os músicos, né? A Rosane tem a lista dos músicos que estão com a gente. Além desse pessoal hiper seleto, né? Indiscutível talento. O show tá muito bonito, viu? Tem que... a gente vai ter na percussão o Igor Brasil, Aldenor Honorato na guitarra e violões, Bárbara Soares no violino e Fernando Mangabeira no violão também. Pronto, tá aí, só estrela. E agora a gente tem que voltar pra lá, mas a gente vai deixar 6 ingressos aqui. Gente, 6 ingressos. A promoção é a seguinte: eu estou mostrando os ingressos. Na realidade, eles vão voltar comigo, mas as 6 primeiras pessoas que quiserem assistir o show agora, às 20 horas, basta dizer que assistiu a gente essa entrevista agora no 18 horas e ganha os ingressos. Tem 6 ingressos pra assistir aqui na minha mão. Pessoal do Mano aqui, ó, Cassiano. Que tá falando, eita, é isso aí, Sâmia Silva também. É simples, chega lá
na bilheteria do teatro e fala: eu escutei no programa 18 horas a entrevista da Lívia Prado. Ela me convidou. Pronto. Exatamente. 6 ingressos. 6 primeiras pessoas. 6 primeiras corre lá. pessoas, tá? Se chegar o 7º, compre. Gente, Então, olha, vamos lá. um beijo muito grande pra vocês. Sucesso. Tenho que voltar pra lá, mas mais uma vez, muito obrigada pelo espaço que vocês nos dão. Imagina. Okay? Beijão. Beijão. Gente. Beijo, sucesso. Agora 6 horas e 55 minutos. 18 horas. Sim. Só pra identificar. Carla, não, lógico. Carlão, vamos conferir o seguinte. O quê? Tchau, gente. Tem um balanço aí das vendas do comércio Sim. em Manaus que cresceram mais de 4% este ano durante a Black Friday. O crescimento foi acima das expectativas de comércio, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Vamos conferir os detalhes da reportagem de Odiné Araújo. O Natal chegou mais cedo para os consumidores que aproveitaram as promoções da Black Friday em Manaus na semana passada e também para os lojistas que resolveram fazer da data uma antecipação das compras de fim de ano e apostaram em descontos que chegaram a 70% em alguns locais. De acordo com o balanço oficial da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o crescimento nas vendas foi de 4,2%. A expectativa dos empresários era obter um crescimento de 3,5% a 4% em relação ao ano passado. Para o presidente da CDLM, Ralf Assayag, o número de lojas que aderiu à promoção contribuiu para esse crescimento. Nós tivemos no ano passado em torno de 200 lojas, esse ano foi 400 lojas que aderiram, mais outras que não são associadas, isso também foi muito bom. Criou-se uma festa, isso era o principal, a festa que foi colocada à noite, 1h da manhã, as lojas já com bastante gente na porta esperando, algumas em vez de abrir 6 da manhã, como foi a do centro, já abriu 1h da manhã, levando bastante gente, dando volta no quarteirão. Na avaliação do presidente da entidade, o comércio de Manaus criou uma identidade para a data, tanto que a Black Friday também antecipou a contratação do comércio nesse fim de ano. Também a contratação de pessoas que iam ser contratadas somente em dezembro, mas como tinha Black Friday, principalmente quem resolveu fazer, contratou mais cedo, desde o dia 1º contratou, e a gente acredita que com isso vai dar uma ajuda bem grande para que a gente chegue a 4.000 pessoas no período de dezembro. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, e hoje é quinta-feira, vamos conferir a nossa colunista, né? O que fala a nossa colunista na Bacri Valois, direto de Brasília. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Nessa terça-feira, acompanhei de Brasília o nosso jornal e nossos colegas do 18 horas que corajosamente trouxeram ao público o desesperado apelo do presidente da Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas para que o poder público viesse a cumprir com o seu dever e autorizasse a ampliação do número de cirurgias que irão salvar vidas, porque a omissão do governo vem patrocinando uma denominada fila da morte que hoje assombra as famílias amazonenses. E é o que se pôde constatar. Nem mesmo a pronta atuação do Ministério Público e as decisões do Poder Judiciário fizeram o governo agir. Eis uma situação que exige um rigor maior do Poder Judiciário, porque a efetivação de direitos fundamentais não podem ficar à mercê de um gestor desvairado. Porque um governante, um gestor não pode negar o cumprimento de uma ordem judicial com argumento de que esbarra na falta de leitos, de material e de gente. Alguém precisa informar aos atuais inquilinos do poder que existem os princípios da boa administração sustentados pelo direito administrativo e o princípio da independência dos poderes sustentado pelo direito constitucional. E o que é mais importante, é preciso que os inquilinos do poder saibam que uma ordem judicial não se discute, uma ordem judicial é para ser cumprida. Portanto, senhor Lima, o senhor está afrontando um Ministério Público e um Poder Judiciário forte, sério e atuante
morte. Está agredindo uma sociedade com perdas irreparáveis. Está se omitindo em cumprir seu dever de prestar assistência à saúde da população. Está afrontando as leis dos homens e de Deus quando permite a continuidade da fila da morte de crianças cardiopatas no Amazonas. Por tudo isso, concluo lembrando que o descumprimento de uma ordem judicial deve sim resultar em medidas mais enérgicas que resguardem os direitos fundamentais do cidadão. Na Facebacre Valões, de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite, um bom final de semana a todos e até terça-feira. 18 horas. Muito bem, 7 horas em ponto. Karine Leão, já nos finalmente, não é isso? Já nos finalmente, vamos lá saber os nossos convidados para o show de humor. É, Luciano? Isso mesmo, do Murilo Couto. Hoje foi a Sâmia Silva, amanhã tem o último par, viu, Karine? E olha lá, participe. Gente, lembrando que são 6 ingressos para as 6 primeiras pessoas que chegarem lá no Teatro Amazonas, na bilheteria, e dizer que estava escutando aqui a Rádio Mix, a entrevista da Lívia para o show. Hoje, às 8 da noite, no Teatro Amazonas. Uma noite de Elton John. Te arruma, se tu tá aí no centro. Te arruma, né? Vai-te embora. 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje aqui sobre o esforço do Ministério Público do Estado para entrar com ações para que a Justiça garanta o atendimento aos pacientes cardíacos que buscam o Hospital do Coração Francisca Mendes. Várias ações civis públicas foram ajuizadas contra a falta de profissionais e de infraestrutura para cirurgia em crianças cardiopatas. As ações na Justiça Estadual, segundo o Ministério Público, estão sem andamento ou tiveram pedidos de providência urgente negados. Independente das ações do Ministério Público e das decisões do Poder Judiciário, nada ou muito pouco tem sido feito pelo governo do estado para melhorar a situação. Enquanto isso, crescem as estatísticas de mortes nas filas de espera. Mas é preciso lembrar sempre que essas estatísticas não se resumem a números, pois se tratam de vidas humanas e vidas que estão sendo perdidas por falta de iniciativa do governo. 18 horas. Boa noite para vocês, 100,7, Karine, M e Paulo Castro. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.